Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Luciano Paes Landim, sou presidente da Missão Saem e pastor da Igreja Boas Novas em São Sebastião, no Distrito Federal. Nós vamos agora para a segunda aula da nossa disciplina, que é Antropologia Missionária. Na primeira aula eu estive com uma camisa da Escola de Formação Missionária do Sertão, que fica em Marisópolis, Paraíba, e hoje eu estou com uma camiseta da Missão Saem, que é a Sociedade de Apoio Evangelístico e Missionário. Muito bem. Na primeira aula, nós vimos a definição de antropologia e também de cultura. Vimos algumas áreas da antropologia, como a área física, a área cultural, principalmente a cultural que nos interessa tanto nesse curso. Vimos alguns aspectos que constituem uma cultura, vimos que a cultura é mutável, não é hereditária, é adquirida e também é dinâmica. Vimos também alguns aspectos sobre cultura e sociedade, algumas características da cultura, como por exemplo, a gente viu a questão de aculturação, que mais à frente nós vamos desenvolver com mais detalhes, a questão de biculturação, quando a pessoa está inserida em duas culturas, né, e está trabalhando, aí essa pessoa é bicultural. E tem a multicultural, são várias culturas que vai adquirindo. Por exemplo, o homem branco começa a desenvolver um trabalho, vamos supor, antropológico, missionário, em alguma tribo indígena, então ele tem a cultura do branco e também agora a do índio. Vimos também que a cultura tecnológica, sociológica, ideológica e etc. E hoje nós vamos ver também sobre cultura civilizada e cultura primitiva e outros pontos. Bom, para nós é importante entender que a expressão cultura civilizada e cultura primitiva não tem o sentido discriminatório, no sentido de considerar uma cultura superior à outra. Não, não é nada disso. O que, na verdade, nós vamos observar é que são designações de dois tipos principais de culturas que diz respeito ao grau de desenvolvimento de cada uma no que refere à industrialização, ao seu modo de vida. Se é um estilo de vida opulento ou se é um estilo de vida simples. E a diferença está no fato de que o membro da cultura civilizada tem várias, vamos dizer, opções a seu dispor. Ele pode, por exemplo, escolher aonde, como e com quem vai viver, o que vai vestir ou comer, se vai morar numa casa de madeira, de alvenaria ou num apartamento, qual profissão vai exercer e etc. Já o indivíduo de uma cultura primitiva, ele não tem muito o que escolher. Ele nasce, cresce e morre sem mudar o seu estilo de vida, igual ao de todos os demais membros da mesma sociedade. O mesmo tipo de habitação, de vestuários, de alimentos, de diversões, de atividades primitivas, como a agricultura, a caça e a pesca e etc. E aí nós vamos ver que as diferenças religiosas quase não existem na cultura primitiva. E os mais jovens aprendem e aceitam o comportamento dos mais idosos. E isso de maneira pacífica. E tais culturas possuem, vamos dizer, modelos de vida pouco mutáveis. Uma geração sucede a outra e tudo continua do mesmo jeito, ou quase. Tá? E querendo ou não, no decorrer de séculos, pode haver pequenas mudanças na cultura primitiva. Agora, a cultura civilizada, as mudanças já são bem mais rápidas e enormes. Há poucos anos não tínhamos internet. Hoje já temos. Isso muda profundamente a nossa cultura. E nós vamos ver que constatamos entre os indígenas do nosso país, ou então em habitantes de regiões primitivas no interior do nosso país, ou até mesmo em alguns países da África ocorre o mesmo, em algumas etnias, essa ideia da cultura primitiva. Bom, as culturas primitivas, porque não possuem
língua escrita não são inferiores às civilizadas. Isso é um preconceito que deve ser quebrado. Apenas elas não têm as mesmas alternativas que as civilizadas. Não tem como desenvolver a industrialização, nem conta com as invenções, nem com os meios de atualizar sua tecnologia para melhorar seu padrão de vida e etc. Trabalham com artesanatos rudimentares, na área têxtil, na cerâmica e etc. E aí, nós precisamos agora pensar um pouco, nós vimos sobre a ideia de cultura civilizada e cultura primitiva, agora a gente precisa pensar nas camadas da cultura. Em virtude das várias culturas existentes, muitas vezes, em um mesmo país, torna-se necessário que o missionário, o comunicador da mensagem do Evangelho, ele se atente para a necessidade, vamos dizer assim, de situar sua comunicação, de acordo com a antropologia cultural, ou também com a psicologia social, com a linguística geral, da cultura a qual ele deseja evangelizar. Nos slides que foram preparados, por exemplo, eu tenho eles aqui no meu notebook, que está abaixo desse vídeo. Esses slides vão ser disponibilizados para os alunos. Lá nós vamos colocar uma relação de livros sobre antropologia missionária, antropologia cultural, comunicação transcultural do Evangelho, que é uma trilogia. Gente, essa trilogia é fantástica nessa ideia, que explica melhor o que a gente está tentando resumir aqui sobre as camadas da cultura e principalmente a comunicação do Evangelho nas diversas culturas do mundo. Então, assim, o missionário ele deve estar bem informado sobre o que as pessoas pensam, daquela cultura que ele pretende alcançar com o Evangelho. O que aquelas pessoas pensam, como elas formulam as ideias delas, como elas se comportam, como elas fazem escolhas, em que elas creem e qual é a visão que elas têm da realidade. Ou seja, qual é a cosmovisão daquelas pessoas, daquela cultura a qual o missionário pretende evangelizar. E aí, a gente vai perceber o seguinte, que a cultura ela envolve pelo menos 4 camadas que o missionário precisa conhecer bem para se comunicar. A primeira que nós vamos ver é o comportamento, que diz respeito àquilo que o povo faz. Isso será possível através das observações que o missionário fará com aquele povo. O que diz respeito àquilo que o povo faz? Então, ele vai observar o comportamento. Uma outra camada seria os valores. Como assim? Essa camada diz respeito às preferências do povo, às escolhas do povo. Por que escolhe isto e não isto? Quais são as leis desse povo? Quais são as instituições? A liderança. Você vê numa cultura civilizada, os governadores, todo o sistema político, etc. E numa cultura primitiva. Quem é o líder daquela aldeia? Como as decisões são tomadas? Eu vou indicar também um vídeo, documentário Hakani, que mostra como a tribo tomou uma decisão bem séria. E a forma. Nós vamos indicar esses filmes que aí fica mais fácil para entender tudo isso. Mas lá mostra que eles pegam o bambu e vão batendo, né, em algum lugar, como se fosse um protesto e já tomando uma decisão. E aí muitas pessoas vão também tomando isto. E quais são as instituições dessa cultura? E aí nós vamos ver uma terceira camada, que são as crenças, que diz respeito às questões das crenças culturais do povo, as quais elas respondem o quê? O que é verdadeiro? Essa é a pergunta no que diz respeito às crenças, que é essa terceira camada. O que é verdadeiro? Quais são as crenças culturais desse povo? No que o povo acredita? E a última camada, que na verdade é a camada central da cultura, é a cosmovisão.
ela vai procurar responder o que é real. E nela encontram-se as pressuposições básicas que o povo tem sobre a natureza, da realidade, sobre o que é certo, o que é errado. O Evangelho, ele é o supracultural divino. Ele tem o objetivo de transformar, primeiramente, a cosmovisão de uma cultura, a fim de que o povo reflita e se comporte conforme a essa mensagem que é cultural. Alguns tratam com desprezo o Evangelho, dizendo que ele é inferior. Não. Ele é superior no sentido de que a mensagem deve ser levada a todos os povos, mas numa linguagem que as pessoas compreendam sem aumentar ou diminuir o conteúdo do Evangelho. O que seria cosmovisão? Cosmovisão é o seguinte: é a maneira como as pessoas percebem o mundo. É como se fossem as lentes em que as pessoas enxergam o mundo. Como elas pensam, como elas entendem o mundo. É a ótica como elas enxergam ou percebem a realidade. E aí a gente precisa compreender a cosmovisão de uma cultura para poder entender por que eles pensam daquela forma, o que leva eles a pensar, a tomar as decisões e etc. E aí nós vamos para um próximo ponto, que é a importância do supracultural nas culturas. Como assim? O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem, e ele reconhecia que Satanás é uma realidade espiritual, e não um mito. E que ele influenciava e influencia as culturas pagãs, cegando os homens e levando-os a adorá-lo. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e também 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Por exemplo, a cosmovisão monista do hinduísmo, com seus 33 milhões de deuses, e do budismo, tem levado os seus seguidores ao que alguns vão chamar de fatalismo, ou então o impedimento do progresso em lugares como a Índia. Isso é discutível, depende do que a pessoa entende de progresso, de avanço, de economia e etc. Por exemplo, a ideia de castas lá na Índia, no papel foi derrubada, mas na prática ainda ela é fortíssima. E não vamos ver em outros países também. Mas assim, não vamos discutir o teor desses pontos de mudança da economia, mas o sentido de que existem sim culturas que têm um supracultural, pode ser o divino ou pode ser o demoníaco. Isso a gente não pode negar. E aí, a cosmovisão materialista, como por exemplo, ela tem levado o homem a negar a existência de Deus. Cresce muito essa cosmovisão na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil tem crescido aqui. Nós vamos ver, por exemplo, o nazismo, o comunismo, que são exemplos que são exemplos odiernos da ação do supracultural demoníaco intervindo no governo humano. Por exemplo, o comunismo foi um dos sistemas de uma das ideologias que mais perseguiram os cristãos no mundo, e ainda há hoje perseguição do comunismo, por exemplo, na Coreia do Norte. Então, a gente vê aqui o supracultural, e nós vamos chamar isso mesmo, literalmente, supracultural demoníaco. A gente sabe que o comunismo mesmo matou mais de 100 milhões de pessoas, e a gente sabe que onde ele foi instalado, a igreja foi bastante perseguida. E aí nós vamos ver alguns tipos também de comportamento. Isso é importante, porque nós começamos a aprender uma cultura quando observamos os costumes das pessoas e procuramos identificar os padrões do comportamento delas. Como elas se comportam e por que elas se comportam daquela maneira. O que leva àquela postura. Por exemplo, no Brasil, de boa educação, o cumprimento com aperto de mãos. Na Índia, não. Lá, ao se encontrarem, as pessoas juntam as mãos, levam até a testa e inclinam levemente a cabeça. Tem uma interessante que no livro Costumes e Culturas, que é um clássico, tá? Na área de antropologia missionária ou antropologia cultural, de Nida,
a autoria, que narra um estranho costume entre os sirianos indígenas da América do Sul. Os homens cospem no peito um do outro quando se cumprimentam. Não sei se vocês já assistiram aquele filme do Ace Ventura, em que o personagem que é interpretado por Jim Carrey, ele chega numa tribo e aí o pessoal cospe nele e ele fica indignado e vai dar uma escarrada nas pessoas e as pessoas ficam encantadas com ele. Ele se sentiu ofendido quando cuspiram nele, mas na verdade aquele povo estava recebendo ele bem e ele indignado foi dar uma escarrada e o povo falou, opa, a gente gostou dele e ele gostou mais ainda da gente pelo que ele fez. Também tem aqueles filmes, eu estou citando seculares porque existem as culturas lá fora mesmo, tá? E vou citar filmes cristãos, mas são culturas seculares que mostram muito bem a questão do choque cultural e etc. Aquela série de filmes Os Deuses Devem Estar Loucos é bem interessante também, mostra alguns pontos de cumprimento, de comportamento, de choque cultural do homem branco com o negro, do civilizado com o primitivo na África. E depois mostra do primitivo indo para uma cultura civilizada e ele também sofre aquele choque cultural. É o branco que vai até o negro, o industrializado, o avançado, vamos dizer, entre aspas, né? Porque o que seria um avanço cultural? Pode ter sido um avanço tecnológico, faz parte de uma cultura. E eu falo isso porque o homem branco, ele tem os remédios, vai na farmácia, toma. O indígena, ele vai na floresta, arranca a casca de uma árvore e dali prepara um remédio, que às vezes faz bem, né, e até curam uma certa enfermidade. Porém, existem doenças que são simples, que o homem branco consegue combater, mas que o indígena não consegue combater. Sobre os tipos de comportamento, o significado dos gestos em cada cultura é outro aspecto a ser levado em conta pelo comunicador transcultural do Evangelho. Por exemplo, alguns gestos considerados inocentes no Brasil e outros em outros países podem ser considerados obscenos. Em contrapartida, gestos inocentes em outros países, como os Estados Unidos, são tidos como atentórios à moral do Brasil. Tem gestos simples. Eu vou fazer aqui. Eu fico também constrangido, né? Porque é muito estranho isso. Mas em alguns lugares tem gestos que podem significar um joia, ok. Em outros países pode significar um palavrão, uma indecência, coisa assim do tipo. Eu não vou fazer não, tá? Mas vocês já imaginam mais ou menos como que é. E isso precisa mudar. Às vezes uma palavra que é simples num país também, que simples que eu falo, que está se referindo à bolsa que a mulher carrega, ou uma bolsa pequena, em outros países isso pode significar uma palavra indecente, um gesto indecente. E aí é o seguinte, esses livros que eu vou colocar nos slides, vocês vão poder ver exemplos bem práticos sobre isso, tá bom? Outra coisa que a gente tem que pensar, já para a gente avançar, são as ideias. Como assim? A cultura ela é constituída também de ideias que as pessoas têm do seu mundo. A gente já viu estudos de culturas que achavam que só eles eram os povos que existiam no mundo, foram o único povo que existia no mundo. Aí quando saíram daquele lugar, viram que tem outros povos. Imagina assim, uma tribo indígena que não tem contato com o homem branco, que está lá no norte do Brasil. Talvez eles pensem que só tem eles ali, ou tem outros povos, outras civilizações, mas poucos. Mas não imagina que o homem branco, ele deve até estranhar. Olha para o homem branco, a primeira vez diz, é muito branco. Ou olha para um branco com tantas roupas e diz, para que tantos paramentos, né? Aí o homem branco olha para o índio e fala, por que eles não se vestem? Então são diferenças de cultura, de valores. Existem lugares na Ásia que a pessoa pega com a própria mão, e aliás, come com a mão direita, porque a esquerda é para... Essa cultura não tem papel higiênico, então eles usam a mão esquerda para se limpar e a direita para se alimentar. E eles acham um absurdo, por exemplo, usar um garfo, que muitas pessoas já usaram, eles acham isso anti-higiênico. E
E outros já acham anti-higiênico comer assim, com as próprias mãos. Então, assim, a gente vê questão de ideias. Como eles se enxergam em relação ao mundo, qual é a ideia que eles têm. Então, assim, a cultura é um mapa mental que o povo faz de seu mundo. E o qual serve de guia para suas decisões, para os seus comportamentos, as ideias que eles têm. Mas a gente tem que pensar assim, nós temos no Brasil várias culturas, ou por exemplo eu moro em Brasília, você fala, tem uma cultura mais forte, mas existe diferença de ideias entre as pessoas de uma mesma cultura. Existem as ideias que prevalecem, que são maioria, mas outras que são mais individuais, vamos dizer assim, que é a diferença de famílias para outras famílias, dentro de uma mesma cultura, dentro de uma mesma cidade. Outro ponto para a gente concluir são os produtos. Como assim? Os pensamentos e as ações humanas, elas frequentemente dão um lugar à produção. E a produção de artefatos, de ferramentas, de acordo com as necessidades básicas ou econômicas de um povo. Então, em tempos de guerra, a indústria de um povo tende a produzir em maior escala produtos bélicos. Agora você vê uma cultura civilizada do homem branco, com armamentos bem pesados, com armas químicas, biológicas e etc. E aí você também já pode ver uma cultura em que eles preparam que lanças, flechas e etc. para uma guerra. Mas vocês vão perceber que ambas culturas vão ter uma percepção de guerra. Agora, as armas que vão ser utilizadas, os motivos que causam as guerras são diversos. Então, assim, o nosso curso ele é introdutório, mas ele procura mostrar a grandeza, a riqueza das culturas e a importância que o missionário tem de se preparar para fazer missão, dele se inserir. A gente observa na Bíblia que Deus Filho, o nome já diz, a expressão Deus Filho, ele sendo Deus se fez homem, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, comeu o que a gente comia, bebeu o que a gente bebia, se vestiu da maneira que o povo se vestia. Ele se inseriu numa cultura que é a cultura da Judéia naquela época e se identificou com as pessoas, lavou até os pés dos apóstolos, conversou com mulheres, com homens, com crianças, pregou individualmente, pequenos grupos, pregou para multidões. A gente vê que o Jesus é o exemplo de missionário por excelência. Não só um modelo de missões, não só um modelo missionário, mas ele é a mensagem, ele é o mensageiro, ele é o cordeiro que deu a vida por nós, que se entregou por nós. A Bíblia fala que Jesus amou os discípulos até o fim. Ele é um exemplo de perseverança, mas ele é muito mais do que isso. Jesus não foi só o exemplo missionário. Ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que se entregou por nós para que fôssemos salvos. E esta é a mensagem que o missionário transcultural tem que levar, o missionário urbano, todo missionário. A mensagem é: o Cordeiro e a noiva venceram. A mensagem é: Cristo se entregou por nós. Em Cristo nós temos perdão para os nossos pecados. Então eu quero incentivá-los a continuarem assistindo às nossas aulas e buscarem cada vez mais o conhecimento. Os slides estarão disponíveis, uma lista de livros e de filmes, para que isso sirva de enriquecimento para cada um. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em que nós vamos tratar sobre algumas cosmovisões. Nós vamos conhecer algumas cosmovisões, como a materialista, a tribal, a monista, a chinesa, a monoteísta. Vamos ver também o missionário e as diferenças transculturais, e também um ponto fundamental, que é o missionário e o choque cultural. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.